Olá, eu sou o Padre Beto e começa mais um Humanidade Livre, um programa que tem o apoio cultural da Alimentos Mezzani. Mezzani você conhece, é tradição, é qualidade, você sabe o que coloca na mesa. Confira aí as novidades da Mezzani no seu site www.mezzani.com.br. E Humanidade Livre é um programa de reflexão, de bate-papo, de interação com o pessoal que está na internet nesse momento. Então, se você quiser jogar o seu tema, lançar o seu tema para discussão, é só você estar aí na minha página Padre Beto Bauru ou então na página da TVC Bauru. E eu vou fazer questão de interagir contigo e aí desenvolver um tema aqui no nosso espaço no canal 13 da NET. Se você quiser conferir os outros programas que nós já exibimos, entre na minha página Padre Beto Bauru, lá tem todos os programas, ou na página da TVC Bauru no Facebook, ou então nos nossos canais no YouTube, Padre Beto, ou então TVC Bauru. Lá vocês têm todos os canais, aliás, todos os programas exibidos, com diversos temas que nós fomos desenvolvendo com o passar do tempo. E hoje eu espero a participação de vocês. Mazuki Moraes já está aqui, Mazuki está lá em Portugal e nos acompanha pela internet. E eu espero de vocês, assim, o tema que vocês acharem melhor, né? Nós podemos discutir religião, ética, comportamento, sociedade, enfim, aquilo que você achar mais interessante a ser discutido no momento atual. Humanidade Livre é isso. Você é livre para expor o seu tema e a gente vai abordando conforme você vai colocando, né? Mas o Moraes diz Portugal presente, muito bom. E a ligação nossa com o mundo, não é? E onde as fronteiras acabam não existindo mais. Esse é o mundo digitalizado de hoje, né? Todo mundo está muito mais próximo. Marcos Augusto, lá de Pirassununga, também está aqui conosco. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. E o que nós vamos conversar? Sobre o que nós vamos falar nesse dia de Humanidade Livre. Estamos aí próximo do Natal, não é? Estamos para começar o tempo do Advento, que é um tempo de reflexão, um tempo de preparação para o Natal, né? É um tempo assim muito incentivado pelo comércio, mas deveria ser um tempo assim de bastante reflexão, já que nós estamos começando, iremos começar um ano novo, né? E o ano novo deveria ser uma proposta nova de vida, né? Quer dizer, o ano não muda, o que muda somos nós, não é? O número é simplesmente uma convenção. Os chineses têm outros anos, outra contagem de anos, né? Nós temos uma, os judeus têm outra, mas afinal de contas quem muda somos nós mesmos, né? José Oliveira, muito boa noite. Com o Jair Bolsonaro no poder, o Brasil corre o risco da volta da ditadura militar? Olha, José Oliveira, eu acredito que não. Eu acredito que a nossa democracia está muito bem consolidada, não é? Eu acredito que nós não corramos o risco de ter uma ditadura militar de direita. E o mundo também não está mais na época de ditaduras, não é? Nós tivemos na década de 60 uma onda de ditaduras de direita e de esquerda, não é? Era um momento de regimes totalitários, né? Hoje o mundo já não aceita mais isso. O que nós podemos ter? O que nós podemos ter são medidas que são autoritárias, né? Claro, dentro dos limites da Constituição, mas medidas, não diria autoritárias, mas conservadoras, né? Isso com certeza nós teremos, porque o Bolsonaro, ele é um candidato, sempre se mostrou um candidato conservador, então ele vai tomar medidas conservadoras e liberais, não é? Essa é a linha do economista que ele adotou para si, que defende a escola de Chicago. Mas de termos um regime militar, isso nem os militares querem. Isso com certeza nem o Exército, a Marinha e a Aeronáutica desejam algo desse tipo.
E a política internacional também não tolera mais regimes militares ou ditaduras de esquerda ou de direita. Não é? Eu não acredito não. Camarinha Júnior, o Albino Camarinha Júnior, né? Lá de Portugal, mandou um abraço. A Deise também está aqui presente. Cacilda Maria, boa noite, seja bem-vinda. Ana Luzia Tonetti, seja muito bem-vinda. Muito obrigado por escrever aí que ela disse que é sempre bom nos ouvir. Mas e aí, vamos falar sobre o que? A gente lance aí os temas que vocês querem que a gente aborde, não é? O Camarinha fala do Advento, eu estava falando, né? O Advento ele é um período que antecede o Natal, né? E é um período de reflexão para que eu possa melhorar a minha vida e fazer com que Deus renasça no meu coração, ou se faça cada vez mais presente na minha vida, não é? Para que eu possa festejar o Natal. O Natal só se torna uma festa a partir do momento que eu vivo essa transformação de vida, ou seja, eu me torno uma pessoa melhor. Né? O José Oliveira, qual a sua opinião da escola sem partido e das igrejas ter apoiado o Bolsonaro? Olha, eu acho que escola já é sem partido. Quer dizer, se nós temos um projeto de escola sem partido, então eu devo presumir que nós temos uma escola com partido. Se nós temos uma escola com partido, o Bolsonaro devia ficar contente. Por quê? Porque ele ganhou as eleições. Fruto. A sociedade que está aí é fruto das escolas também. Não é? Então, se o Bolsonaro ganhou, então essa escola com partido está funcionando para o lado dele. Não é? Isso é claro. Então não deveria haver um projeto de escola sem partido. Mas, claro, a escola ela é um espaço de discussão, ela não é um espaço partidário, tá? Mas ela é um espaço de discussão. Então eu acho o projeto Escola Sem Partido é um projeto redundante, não é? Deveria ser... nós deveríamos cuidar de questões mais importantes, né? Ou seja, a melhoria do ensino verdadeiramente, o aumento dos salários dos professores, não é? Tratar o professor com mais dignidade, com um aumento salarial digno da sua categoria, e equipar melhor as escolas. Como eu disse num programa anterior, né, escola, parafraseando um professor aqui de Bauru, escola deveria ser como catedrais, né? As catedrais são tão lindas, são tão maravilhosas, não é? A gente gosta de ficar numa igreja muito bonita, não é? As escolas deveriam ser lugares lindos de ficar, lugares gostosos, onde as crianças gostariam de ir, né? E não é a realidade da escola pública. Então tem que se investir maciçamente em educação, em escolas integrais, em escolas agradáveis de frequentar e com professores bem pagos para que eles não precisem se sobrecarregar com cargas horárias e aí então nem ter tempo para se reciclar e preparar muito bem as suas aulas, né? Então eu acho que esse projeto Escola Sem Partido é totalmente assim, não tem cabimento, não é? A escola tem que ser livre para discussão de política, discussão de economia, discussão de filosofia, discussão, enfim, tem que ser um espaço de discussão. Acho que aqui não pode ter censura, não é? E é claro, não discussão que um partido político domine, né? Mas aonde diversos viés da política também possam ser discutidos, não é? Acho esse apoio de igrejas dessa forma, bancada, já disse aqui no meu programa, né? Eu não sou a favor de igrejas terem bancadas, tá? Eu acho isso muito triste. Bancada evangélica, bancada católica, bancada espírita, enfim, esse tipo de participação das igrejas na política eu não acho válido. Eu acho válido que as igrejas sejam forças éticas na sociedade. Contribuam para a discussão dos diversos temas que têm que ser discutidos. Sejam forças críticas ao governo, porque todo governo, não importa qual seja, tem que ter
forças críticas examinando, fiscalizando, vendo o que vai ser feito, se realmente em prol da população ou de pequenos grupos e assim por diante. Então as igrejas deveriam funcionar dessa forma se elas pregam o amor ao próximo. Mas não igrejas criarem bancas no Congresso Nacional, para fazer com que suas crenças se tornem leis. Isso não, a crença é uma questão privada. O Estado tem que ser laico. A Cacilda Maria, sobre privilégios dos políticos, tipo auxílio moradia, eu acho que tinha que ser cortado. Eu não sou a favor de privilégios. Quanto menos o político ganhar, eu acho melhor. O político tem que ganhar o mínimo necessário para que ele possa se manter dentro, é claro, do grau de ele estar, se ele é vereador, se ele é deputado estadual, se ele é deputado federal. Ele tem que ganhar o mínimo necessário. Nós temos que aprender com países como Noruega, como Suécia, como Suíça, como Alemanha. Enfim, o político ele presta um serviço à sociedade, mas porque ele quis prestar esse serviço à sociedade. Então ele não deve ganhar como um salário exorbitante e também muito menos ter privilégios. Nós não temos privilégios aqui, todos nós trabalhamos. Então o político também não deveria ter esses privilégios, não. Eu acho que infelizmente eles que fazem as próprias leis, e aí acabam criando privilégios para eles mesmos. Mila Alley, boa noite. Mas escola sem partido não é uma ideia? É uma forma de censura e ameaça aos professores. Eu também acho que pode acontecer isso, quer dizer, pode se tornar isso. Como eu disse, a escola tem que ser um espaço aberto de discussão. Escola é conhecimento, e conhecimento não tem limite. Não se põe limite ao conhecimento. O conhecimento é o conhecimento da realidade, e tudo que pertence à nossa realidade deve estar aí dentro da escola, sendo abordado, discutido, pesquisado. Então não pode se tornar uma coisa dessa. A Cacilda Maria diz assim: Bolsonaro não quer que fale sobre ditadura nas escolas. Ele fala que não existiu a ditadura, sobre o Holocausto brasileiro. E isso tem que ser falado nas escolas, afinal, faz parte da história. Isso com certeza. Que nós tivemos uma ditadura militar, Em 64 nós tivemos um golpe militar. E aí nós tivemos uma ditadura militar, como toda a América Latina. Isso é inegável. Acho absurdo negar essa realidade. Não é a mesma coisa que os europeus, os alemães, negarem a ditadura nazista, que o nazismo existiu. Não, o Hitler foi somente um governante que a Alemanha teve. Não, o Hitler foi um governante que estabeleceu uma ditadura nazista na Alemanha e acabou realizando o Holocausto. Então eu não posso simplesmente banalizar a história dessa forma. Nós vivíamos na Guerra Fria, em plena Guerra Fria, de um lado os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética, e os Estados Unidos resolveu antecipar a tomada do seu território, porque Cuba havia se colocado do lado da União Soviética, e resolveu então os Estados Unidos, num efeito dominó, estabelecer ditaduras militares por toda a América Latina. Olavo Farias diz que eu sou sensacional, muito obrigado. E o Camarinha, o Albino Camarinha: hoje impressiona-me o individualismo social, que visa ter pelo ser, e a presença da imagem do samaritano esconde-se no egoísmo doentio do nada fazer. Também me assusta, viu, Camarinha? O querido Albino, também me assusta o individualismo muito grande hoje. O eu fala muito mais alto, eu quero aparecer, eu quero ter, não é? E eu não me satisfaço com o meu ser, não é? As pessoas deviam buscar uma vida feliz. E o que é uma vida feliz? Uma vida feliz é uma vida em que eu posso olhar para mim mesmo
e constatar que aquilo que eu sou e aquilo que eu faço tem sentido, tem significado. Aí eu sou uma pessoa feliz. Mas hoje as pessoas estão preocupadas com o que os outros vão pensar dela, se os outros estão a vendo ou não, não é? Se elas estão presentes, se a pessoa está presente ou não no Facebook, quantos likes ela está tendo, em que bairro ela mora, se mora na Zona Sul, na Zona Norte, se mora num condomínio fechado ou não mora, que carro tem. Enfim, o egoísmo está muito grande, não é? E nós precisamos entender que nós vivemos em sociedade, nós temos que pensar o coletivo, né? Pensar no nós, não é? E é interessante que isso aconteça, que esse fenômeno do individualismo aconteça numa sociedade cristã, judaico-cristã, não é? Países europeus, né, onde o Camarim está, são países que, como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a França, são países muito pouco, onde o pessoal já não frequenta mais igreja. Mas você não percebe um individualismo tão forte como, por exemplo, aqui no Brasil. Não é? Então isso é uma contradição muito grande. Não é? Otávio Farias, você é um verdadeiro sacerdote de Cristo. Muito obrigado, Otávio. Cacilda Maria disse tudo para Beto. Concordo plenamente em não pagar privilégios para políticos. A Cacilda Maria ainda coloca: acho que os Estados Unidos enriquecem às custas de guerras. Eles vendem armas e munições, não tenho certeza, me corrija se eu estiver errado. Com certeza, Cacilda. Uma guerra para os Estados Unidos para a indústria armamentista deles um motivo de lucro, não é? Então, volte e meia, os Estados Unidos está aí fomentando guerras. Lembra o Iraque, não é? O Iraque, o pretexto era que o Iraque tinha armas químicas, não é? E até hoje essas armas químicas não foram encontradas. E arrasaram, quer dizer, acabaram com o Iraque, né? Agora, qual o motivo? Qual o sentido de uma guerra assim? Só pode ser o lucro com as armas, né? Concordo plenamente com você. O Otávio comenta: hoje a sociedade capitalista pensa apenas no ter e não no ser. E isso é uma tristeza. Por quê? Porque se eu penso só no ter, a minha vida se torna vazia. Não é? O sentido da minha vida não pode ser somente nas coisas que me circundam. As coisas que me circundam estão aí para me servir, não é? Para que eu possa buscar um sentido maior na minha vida. E esse sentido maior é através da minha profissão, através das minhas ações que eu faço em sociedade. Isso pode me enriquecer. Não é? Através da minha história de vida, não é? Que história de vida eu tenho, não é? O que eu posso, que legado eu estou deixando para gerações futuras. Enfim, isso é que vai dar sentido à nossa vida, não é? E não simplesmente a quantidade de dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, ou então o carro ou a casa que eu tenho, enfim. É um absurdo. E aí se cria uma sociedade vazia de valores. Não é? Por quê? Porque eu não penso realmente, eu não reflito o que é mais valoroso na minha existência. Não é? Eu só penso em acumular bens ou consumir, não é? Bens. É uma pena muito grande. Mas tá aí, gente, eu aguardo mais questões de vocês. Voltando aí à questão, todas essas reflexões são reflexões interessantes para o Advento. Não é? O que eu pretendo para o futuro, né? Qual a pessoa que eu quero ser no futuro, não é? E como eu posso fazer com que Deus se aproxime mais de mim e eu me aproxime mais dele nesse meu futuro, né? Essa é uma grande reflexão para o Advento. Mas eu estou esperando a reflexão aí de vocês, ou então a contribuição de vocês, não é? Esperando que vocês participem mais aqui com a gente, lançando perguntas. O Ronaldo Gonçalves, ele diz assim:
Padre Beto, boa noite. No seu entendimento, qual é o verdadeiro interesse da maçonaria? Infiltrar-se nas igrejas evangélicas ou outras denominações? Abraços, Ronaldo de Bauru. Olha, Ronaldo, eu não acho que a maçonaria tenha interesse em se infiltrar em religiões para se infiltrar. A primeira palavra, infiltrar, eu acho já negativa, né? Pelo que eu sei, os maçons eles devem pertencer a religiões, né? Me parece que não posso estar errado, mas me parece que numa loja maçônica não se aceita pessoas que não tenham religiões, não é? Mas se aceita todas as religiões, não é? E isso por quê? Por uma questão de valor deles, não é? A maçonaria ela é uma confraria de pessoas, não é? Que buscam viver uma solidariedade entre elas e que buscam princípios bons para a sociedade. Então eu não vejo nada negativo na maçonaria. Inclusive tive em diversas lojas maçônicas dando palestras. Eu era padre ainda na Igreja Católica e fui convidado por diversas lojas maçônicas aqui de Bauru e fora de Bauru para dar palestras. Sempre fui muito bem recebido pelos maçons. Tenho amigos maçons, não é? Eles têm lá os seus segredos e tudo mais, mas justamente por isso eles acabam se tornando, acabam carregando um estigma, né? O estigma de estarem tramando alguma coisa, o estigma de fazerem coisas absurdas ou coisa parecida. E não é nada disso. São pessoas do bem que desejam fazer o bem e se ajudar mutuamente. Eu não vejo essa tentativa da maçonaria se infiltrar nas religiões e tal. Não, eu vejo a tentativa de maçons, a realidade de maçons terem sua fé, uma fé que deve ser cultivada e, portanto, aí a necessidade de pertencer a uma religião, não é? Eu acho que, infelizmente, por eles serem uma sociedade secreta, então eles acabam carregando esse estigma de estarem tramando alguma coisa, mas isso não existe, tá? Eu não acredito nisso. Tenho ótimos amigos maçons e só tive ótimas experiências com eles, não é? O que nós precisamos entender é que as pessoas têm os seus estilos de vida, não é? E nós não podemos ficar com preconceitos em relação ao estilo de vida do outro, não é? Cacilda Maria, Padre Beto, e o bode na maçonaria? Porque eu vi e corri muito, da risada. Olha, isso é um mito que surgiu, isso não tem nada a ver. Bom, eu não posso falar sobre a maçonaria porque eu só fui um visitante em lojas maçônicas, né? Como palestrante, me chamaram para dar uma palestras. Mas o que eu posso dizer por amigos maçons é que isso surgiu de lendas, não é? E aí isso acabou se espalhando e eles acabam até criando piadas deles mesmos em relação ao bode, mas não tem nada a ver esse lance, viu? O Otávio Farias, o que mais te admiro é sua sabedoria em todos os assuntos. Imagine, o que a gente procura tratar aqui assim, não é com tanta profundidade como você está falando. Eu acredito até que eu sou muito superficial nos assuntos. Poderia abordar com muito mais profundidade, ou teriam pessoas que estariam nesse programa aqui abordando os temas que vocês colocam com muito mais profundidade do que eu, né? A gente vai abordando assim aquilo que a gente consegue abordar dentro do que vocês estabelecem como tema, não é? E quando vocês tocarem em algum tema que eu não sei absolutamente nada, eu vou falar para vocês, não é? Afinal de contas, o pai da filosofia, não é? Nos ensina que a gente se torna sábio quando a gente admite a nossa própria ignorância. Aí eu começo realmente a me tornar sábio, não é? E aí a gente vai em busca do conhecimento, claro, não é? Uma coisa que eu tenho assim comigo é que eu nunca paro de ler,
né? A leitura para mim é uma constante. Eu sempre estou lendo constantemente, além de, é claro, aproveitar muitas palestras no YouTube, que também contribuem bastante, não é, para o nosso enriquecimento. Mas a leitura e as mídias sociais, para mim, são algo constante para o meu próprio enriquecimento. E assumir também desafios, né? Eu sou professor, esse semestre, por exemplo, fui convidado para dar antropologia no curso de educação física. Isso para mim foi um grande desafio, porque era algo totalmente novo para mim. Isso fez com que eu lesse, estudasse, enfim. E a gente não pode deixar de assumir os desafios, porque são os desafios que fazem com que a gente busque mais conhecimento. O que nós devemos evitar é zona de conforto. Quanto mais zona de conforto eu tenho, mais eu me acomodo, e aí mais eu me contento com aquilo que eu sei. E aí eu me empobreço. Por quê? Porque a realidade, ela é muito maior do que o nosso conhecimento. Ela é sempre maior do que o nosso conhecimento. Quem disse isso é Hegel. Não é? Hegel já dizia isso. A realidade é sempre maior do que o nosso conhecimento. Não é? O Mazuki, os maçons devem procurar a humanidade livre para viverem sua espiritualidade sem serem julgados ou discriminados? Claro, com certeza. A humanidade livre, ela tem uma característica muito grande, que difere de todas as outras igrejas, tá? Qual é a característica da humanidade livre? Nós só temos um único dogma, o dogma de que Deus existe, de que existe um ser superior e que esse ser superior quer que todos tenham vida e vida em abundância. Esse é o dogma que nós temos, é o único dogma de fé que nós temos. Vamos supor que entre Mazuki uma pessoa na humanidade livre querendo ser sacerdote e tenha fundamentos budistas, tá? Se ele tem vocação para ser sacerdote, ele vai ser reconhecido como sacerdote da humanidade livre e ele vai poder viver os seus fundamentos budistas. Então ele vai poder aplicar os mantras budistas, vai poder aplicar a liturgia budista na humanidade livre. Por quê? Porque essa é a fé que ele tem. Então, eu tenho certeza que muitos que frequentam ali a humanidade livre comigo têm visões diferentes da Eucaristia, por exemplo. Isso para nós não importa. O que importa é a nossa comunhão. O que importa é a comunhão de fato. Não é? Então, os maçons, claro que poderiam frequentar a humanidade livre sem problema algum. Não é? Eu acho que a igreja atual que mais acolheria os maçons seria a humanidade livre sem preconceito algum. Não é? A Cacilda Maria, ela pergunta o que é antropologia. Antropologia é o estudo do ser humano, não é? Só que no seu aspecto cultural, tá? O ser humano como um criador de cultura, né? O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que nos envolve. Tudo aquilo que nos envolve é cultura. A roupa que eu estou vestindo, essa transmissão ao vivo é cultura, a nossa fala é cultura, a nossa língua é cultura, enfim, tudo isso que nós construímos nosso entorno, tudo isso é uma construção que poderia ser completamente diferente. Isso é cultura. E a antropologia estuda o ser humano dentro dessa cultura. Qual a diferença entre uma selva, uma mata virgem e uma horta? A diferença básica entre uma mata virgem e uma horta é que a mata virgem segue simplesmente as leis naturais. Não é? Ela tá dentro das leis naturais simplesmente. A horta não. A horta é cultura, ou seja, ela foi organizada pelo ser humano, ela foi planejada pelo ser humano. Então o ser humano pensou, bom, aqui eu vou plantar couve, aqui eu vou plantar alface, aqui eu vou plantar almeirão, e assim ele planejou a natureza, ele transformou a natureza de acordo com a sua visão de mundo e de acordo com os seus objetivos. Pronto, aqui surgiu cultura, tá? Por isso que cultura vem de cultivo também, não é? Ronaldo Gonçalves, não há nenhuma relação entre o movimento luterano e a maçonaria?
estou curioso. Eu não acredito que tenha, viu? Eu posso dar uma estudada se há alguma relação entre maçonaria e luteranismo, mas eu acredito que não tenha, não. Pelo menos no seu princípio, tá? No seu início, não é? Não acredito que haja relação alguma. Muito bem, nós estamos chegando no final do nosso programa. A Cacilda termina: se toda religião fosse da humanidade livre, seria bom demais. Não é? Muito obrigado, Cacilda. Nós estamos no início, começando a caminhada da humanidade livre, já aí com 2 futuros padres, o Mazuki e o Camarinha. Tá bom? Bom, gente, eu me despeço aqui. Esse programa tem o apoio cultural da Mezani. Mezani você conhece, tradição é qualidade. Então acesse o site da Mezani aí, www.mezani.com.br. Uma ótima semana para todos vocês e eu aguardo vocês para mais uma transmissão ao vivo na próxima terça às 20h30 da noite. Até mais.